E aí, galerinha, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo aqui para vocês, porque a Priscila me pediu para a gente falar um pouquinho sobre Santa Ceia, tá? Nós estamos aí à véspera, há pouco tempo de tomar a Santa Ceia, de participar desse memorial ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de bater um papinho com os jovens, né, e com todos aqueles que vão assistir esse vídeo, de uma forma bem prática, não esmiuçando muito todos os simbolismos da Santa Ceia, não entrando muito profundamente. Eu queria conversar um pouco sobre Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída pelo nosso Senhor Jesus há cerca de 2000 anos atrás. A Santa Ceia ela é relacionada com a Páscoa judaica. A Santa Ceia aconteceu no mesmo período, né, lá em Mateus 26, quando Jesus fez a Santa Ceia. Era o período da Páscoa judaica, tá? A festa dos pães asmos. Então, a nossa Santa Ceia ela é relacionada com a festa dos judeus, com a Páscoa judaica. O que seria, para a gente poder entender um pouco, o que seria a Páscoa judaica, que é realizada no mês de Nissan, se não me falha a memória, no dia 13 do mês de Nissan. Tá? A Páscoa judaica ela é um memorial do povo judeu que eles comemoram a saída do Egito. Tá? Essa Páscoa, se eu não me engano, nós temos lá em Deuteronômios, tá? Onde o povo de Israel ficou 400 anos preso no Egito. Como o povo de Israel foi parar no Egito? A história, olhando a história de Josué, nós começamos a entender que após interpretar o sonho de Faraó, Josué foi constituído governador do Egito, onde ele teve 7 anos de fartura e 7 anos de escassez na terra. E ele, como governador, interpretando esse sonho que Deus deu a Faraó, ele pegou e administrou os bens de Faraó. Enquanto toda a terra passava por fome, o Egito ele tinha celeiros fartos. Então todos já conhecem essa história de Josué, que ele foi vendido pelos irmãos, da capa. Isso eu só estou adiantando para não entrar em pormenores, para esse vídeo não ficar um vídeo curto. Tá? Então, Josué ficou no Egito. Ao convidar seus irmãos, ao reencontrar seus irmãos, eles acertarem algumas coisas do passado. A família de Josué foi morar no Egito. Cerca de 70 pessoas entraram na terra do Egito para passar o período de escassez na terra do Egito. Só que passando essa escassez, esse povo não saiu de lá. Ele deveria ter saído, mas não saiu, porque não foi a terra que Deus deu para eles. Então eles começaram a se multiplicar lá dentro. E em pouco tempo, Josué morreu, assumiu outro faraó assumiu, que não conhecia os feitos de Josué. Só que aquelas 70 pessoas que estavam lá, naquele momento já eram milhares de pessoas. E Faraó, ele sentiu receio em seu coração dessas pessoas, dos judeus, ter se tornado milhares de pessoas, e resolveu escravizá-los. Aí começou a escravidão do povo judeu no Egito. Uma escravidão que durou em torno de 400 anos. Então, o povo foi subjugado, o povo de Deus foi subjugado por 400 anos pelos egípcios. Até que Deus levantou um grande homem chamado Moisés, onde o preparou. Foi criado por egípcios como um dos príncipes, ao qual, por algumas situações, se retirou, teve que fugir do Egito. Passou 40 anos no deserto, Deus moldando e preparando. Voltou ao Egito como libertador do povo de Israel. E voltando ao Egito, Faraó não queria libertar o povo, e daí Deus começou a trazer, através de Moisés, como instrumento nas mãos do Senhor, começou a trazer algumas pragas para o Faraó. Mas era rãs, piolhos, úlceras, essa água em sangue. E nós vemos que mesmo assim o Faraó endurecia o seu coração.
até chegarmos à 10ª praga. A 10ª praga, Deus disse que levaria do Egito todo filho primogênito. E isso realmente aconteceu. Mas Deus deu um respaldo para o povo judeu, que ele matasse um cordeiro, que eles comessem, que as famílias se reunissem, que não sobrasse nada desse cordeiro, e que o sangue desse cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas. E assim o povo fez. Quando o anjo da morte passou por cima do Egito, levando todo o primogênito daquela terra, até os animais, o povo de Deus não foi tocado. Quando o anjo passava e via o sangue naqueles umbrais, ele passava e não levava o primogênito. Assim, todo o primogênito do Egito foi levado, menos dos judeus. E isso fez com que Faraó mandasse, permitisse, através dessa 10ª praga, que o povo de Israel saísse do Egito. E nós, quem conhece um pouco mais a história, vai saber dos detalhes de como ocorreu. Então, esse memorial da Páscoa que os judeus fazem é em relação a essa libertação. É sobre o Cordeiro Pascual, que foi quem é o simbolismo da libertação deles. Foi através do sangue que eles foram libertos. É uma festa a qual eles sacrificam o cordeiro e comem ervas amargas, que é um memorial ao qual é para eles relembrar os tempos de escravidão. As ervas amargas é para que eles venham lembrar a amargueza que era ser subjugado por um povo. O cordeiro é para que eles reconheçam o sacrifício de sangue que foi feito para que eles pudessem ser salvos do Egito. Então essa é a nossa relação, essa seria, o memorial, falando bem de modo simples, o memorial da Páscoa dos judeus, ao qual tem uma relação com a nossa Santa Ceia. Porque a nossa Santa Ceia foi instituída por nosso Senhor Jesus e ele nos traz esse memorial ao qual nós relembramos a nossa libertação. Nós relembramos que a nossa dívida foi paga naquela cruz do Calvário, que o seu sangue nos libertou, que o seu sangue nos justificou. Sangue que não tinha em nenhuma célula, nenhum pecado. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós temos claramente, se nós pegarmos mais profundamente, quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, quitando a nossa dívida, nós vemos pela palavra de Deus que o véu se rasgou de cima a baixo. Isso nós conseguimos entender que era o divino não era de baixo para cima, sim de cima para baixo. Então era algo que somente Deus poderia ter feito. Não era algo que essa reatada de relacionamento com Deus, do Santo dos Santos, não era algo que o homem poderia fazer. Era algo do céu para a terra e não da terra para o céu. Tinha que partir de algo divino. E Jesus fez isso com a sua obra vicária na cruz. O pão para nós nesse memorial representa o corpo de Cristo. O corpo que lá Isaías profetizou que seria que seria transpassado, seria chicoteado. Esse corpo ele foi totalmente arrebentado, usando palavras mais... Ele foi moído pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. O vinho, ou o suco, ele representa o sangue de Jesus. O sangue da nova aliança. Foi esse sangue que trouxe essa nova aliança. Nós estamos hoje pela graça. Nós estamos hoje pela graça do nosso Senhor Jesus. Não estamos mais debaixo da lei, do jugo do pecado. Ele conquistou para nós a liberdade através do seu sangue. Esse sangue que representa o pacto da nova aliança. Que nós venhamos poder entender, estou falando bem simples para os jovens, para aqueles que assistem, falando bem simples. Mas é algo muito profundo a Santa Ceia. É algo que precisamos entender, é algo que precisamos
compreender corretamente. A Santa Ceia é uma bênção, porque nós relembramos a nossa libertação. Quando tomamos a Santa Ceia, nós estamos reconhecendo que nós fazemos parte do novo pacto, da nova aliança. E a palavra de Deus diz que aquele que não bebe do seu sangue, não faz parte do seu corpo, esse não tem parte com ele. Então, como é importante nós tomarmos a Santa Ceia. Mas também temos que ter cuidado ao fazer isso. Pois a palavra de Deus, lá em Coríntios, fala, quando Paulo institui e explica um dos poucos trechos que isso, pela palavra de Deus explica a Santa Ceia, ele nos traz as bênçãos, nos traz ele corrigindo a igreja de Corinto como tomar a Santa Ceia. É uma parte muito interessante que ele fala lá no final. Que era para o homem avaliar-se a si mesmo. Que o homem avalia-se a si mesmo. Para que não beba desse cálice, nem coma desse pão para próprio juízo. Então nós temos que ter reverência em tomar essa Santa Ceia. Nós temos que entender. Não podemos tomar com falta de reverência. Porque senão, em vez de ser uma bênção para a nossa vida, nós vamos estar com algo muito ruim para nós. Nós vamos estar bebendo para a própria maldição, para juízo para si mesmo. Então vamos refletir como nós vamos tomar a Santa Ceia. Vamos refletir também, aquele jovem que ainda não participa da Santa Ceia, vamos refletir no sentido do que ela significa. Que você venha buscar ter realmente entendimento de o que ela significa. Ela significa a morte do meu Senhor Jesus, o simbolismo da morte do meu Senhor Jesus na cruz do Calvário. A conquista da minha liberdade. A conquista da vida eterna. Foi conquistada. E somente o Filho de Deus poderia ter feito isso. Somente a manifestação desse Deus Todo-Poderoso poderia ter feito. Só Ele poderia ter reconciliado consigo mesmo a justiça divina que exigia por causa do pecado. Então vamos avaliar aqueles que vão tomar a Santa Ceia e aqueles que ainda não estão tomando, mas que em breve vão estar participando também. Que desde aqueles que já participam e aqueles que irão participar já tenham consciência plena do seu real significado, do que significa para nós cristãos, que é algo maravilhoso nós participar desse memorial em memória a Jesus Cristo, que nos deu liberdade, que nos tirou do cativeiro, que pagou a nossa dívida. Então é maravilhoso. São essas palavras que eu queria deixar para vocês. Quem sabe daqui a um tempo a gente faz um estudo bem esmiuçado, mas a gente queria deixar só essa palavrinha para a gente poder refletir um pouco, de um modo bem prático, o que é Santa Ceia e que nós temos que refletir e tomar ela conscientes, com reverência. Essa eu acho que é a palavra-chave. Com entendimento e reverência a Santa Ceia, para que ela realmente venha a ser uma bênção para nossas vidas. Tá bom, galerinha? Shalom Adonai para vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.